Olá, hoje nós vamos apresentar o nosso projeto integrador, o Oxfocus. Os nossos integrantes são Eduardo Henrique Watson Gomes Tavares, Gabriel dos Santos Gomes, eu, Cauã Alves de Aguiar e Amanda Moraes Espinosa Scop Jantes. Olá, meu nome é Amanda e eu vou explicar alguns dos problemas que o nosso projeto visa resolver. Alunos, em especial os com TDAH, enfrentam dificuldades de foco, organização e de memória, e as ferramentas tradicionais, como agendas, planners e apps comuns, não são adaptadas e são muitas vezes ineficientes ou lentas para essas pessoas. E muitos estudantes são injustamente vistos como desatentos ou maus alunos. Então, o nosso público, que são esses estudantes com TDAH, que precisam de suporte extra, com foco e organização, alunos em geral também que desejam melhorar seus hábitos de estudo, ou qualquer outra pessoa que queira organizar tarefas de rotina de forma simples e intuitiva, podem utilizar o nosso aplicativo. Boa noite, eu sou o Gabriel Gomes, vou falar um pouco sobre o nosso projeto que é o Rocks Focus. Ele é um aplicativo de celular que vai ter como objetivo ajudar pessoas. A gente pensou em principalmente pessoas que têm alunos com TDAH e pessoas que têm dificuldade de manter a atenção. O intuito é fazer que a pessoa se organize melhor com seus estudos, tarefas, informações importantes. A ideia é oferecer uma ferramenta rápida, simples e gamificada, que eu vou explicar mais pra frente, que vai ajudar tanto no foco quanto na distração no tempo de estudo, né? Agora eu vou falar um pouco dos recursos do nosso projeto. O primeiro recurso vai ser o painel de organização. Nele vai permitir que a gente agrupe algumas atividades, tarefas, informações por tópicos e vai facilitar a visualização, né? Vai ser basicamente uma das principais telas do nosso aplicativo, que vai ter as informações ali onde você pontuou, né? Isso vai ajudar ao usuário priorizar melhor o que ele precisa fazer, né? O aplicativo também vai ter uma agenda rápida, onde que o aluno vai poder registrar as atividades, tarefas, provas que vão estar chegando e ela vai acompanhar também com notificação e despertador gamificado. É, a ideia do despertador gamificado vai ser basicamente a pessoa se manter se divertindo, né? E manter o foco sem ser algo cansativo. Outro ponto também importante que vai ter no nosso aplicativo vai ser o cronômetro de estudo, que vai medir o tempo de cada matéria, dedicado a cada matéria que você está estudando, né? Além disso, também o aluno vai poder registrar suas notas. Através delas, você vai poder ver, vai poder identificar em quais matérias que você precisa investir mais tempo, né? Porque você vai estar ali vendo qual matéria que você estudou mais, qual matéria que você estudou pouco. E com esse cronômetro de estudo você vai conseguir visualizar se precisa de mais atenção em outras matérias ou não. Para manter o engajamento também, o aplicativo vai ter o gamificação, como eu já havia dito. O usuário vai ter um percentual de foco diário e total. É, Também vai ter um feedback visual para e vai poder desbloquear conquistas, recompensas, símbolos, que é uma forma de incentivar mesmo o, o estudante, né, a estudar, a usar o aplicativo, para usar a ferramenta, né? E outros recursos extras, por fim, né? E por fim, alguns recursos extras que vão deixar o aplicativo mais prático, né? Como a pesquisa rápida de qualquer tópico ou atividade de cadastro, né? Você vai cadastrar ali prova de português, você vai conseguir ver quais são as provas de português que você fez ou que vai ter mais para frente. Integração simples, né? Com nota, lembrete do próprio celular mesmo. E uma interface limpa, intuitiva
especialmente para pessoa que tem TDAH, né? Que ela qualquer coisinha já perde o foco, mas também é útil para qualquer estudante, né? Então esse foi alguns recursos que vão ter no nosso projeto, né? Falei também um pouco sobre o que é o RoxFox. Em resumo, ele vai ser um aplicativo que vai combinar organização, foco e motivação, né? Pensando mais para uma rotina de estudo mais eficiente, reduzir também a desatenção e vai facilitar também bastante o estudo no dia a dia, né? Algumas das ferramentas que utilizamos para o desenvolvimento do nosso projeto foram a linguagem JavaScript, a framework React Native, o banco de dados SQLite, a área de desenvolvimento Visual Studio Code e o controle de versão GitHub. Partindo para as telas, vamos iniciar com a tela principal, a tela de anotações, cujos requisitos funcionais delas são a criação dessas mesmas anotações, onde o usuário ele vai ter uma caixa de texto, onde ele pode digitar rapidamente alguma informação que ele queira manter ali para depois ser tratada, mas que ele ainda assim queira manter para não esquecer. E logo depois ele vai poder também editar essa anotação para poder adicionar prazos, para poder adicionar informações adicionais, para dizer se ela é uma informação voltada para estudos, onde ele pode adicionar uma nota, nota no caso falando de avaliações, né? Também tem a questão dos painéis, da alimentação de painéis, onde você consegue agrupar várias anotações, assim criando um painel. Exemplo, você falando mais no quesito didático, você tem uma matéria, matéria matemática, e você tem várias subgrupos dentro dessa matéria. Você tem logaritmo, entre outros. Aí cada um desses subgrupos é uma anotação, onde você vai alimentando com esses subgrupos dentro do painel, que é a matéria de matemática. Exclusão de anotações e painéis. Caso você tenha cometido um erro, uma inserção errada, ou você já não use mais alguma anotação que você usava periodicamente, você pode excluir ela, assim como você também pode excluir painéis antigos, por exemplo, painéis de matérias anteriores. A tela de agenda, ou seja, o calendário. Ele tem uns requisitos funcionais mais simples, pois ele é uma tela voltada para visualização. Basicamente, ele vai trabalhar em conjunto com as informações adicionadas pela tela principal de anotações, onde o usuário ele vai poder visualizar no calendário as anotações que ele adicionou com os prazos respectivos. Basicamente, isso vai servir para consolidar melhor a visualização para o usuário, assim dando um suporte melhor para que ele consiga acompanhar as atividades que ele ainda tem que fazer ou que ele deixou de fazer. E a tela de desempenho, que é a tela de notas, que seus requisitos funcionais são o registro de notas, onde basicamente, como eu dei o exemplo antes, caso o usuário lance alguma informação de anotação voltada para uma matéria de estudos, ele pode colocar a nota que ele tirou no final do semestre, onde isso vai gerar um registro e depois gerar uma média de desempenho dele. Assim também colocando uma recomendação de tempo de estudo ou de foco para alguma matéria específica para dar suporte para o aluno poder melhorar as notas dele. Aspectos de implementação e resultado esperado. Bom, falando dessa primeira parte, que é os aspectos de implementação, é importante frisar que o sistema ele não tem um usuário cadastrado, pois ele vai ser um sistema offline voltado para ficar dentro apenas do celular do usuário, pois esse projeto ele é voltado muito para o ensino médio a ensino básico. Ou seja, a gente vai estar lidando com usuários menores de idade, então a gente prefere que essas informações pessoais dele, da rotina deles, não sejam salvas em nenhum servidor SQL nosso, apenas salvo dentro dos próprios celulares deles, para assim a gente já ter até uma melhor abordagem com as famílias e com as escolas. O prazo de finalização que a gente tem para esse projeto é voltado para o início de 2026, ou seja, no início das aulas, para assim que os alunos eles tenham uma melhor relação com o aplicativo sem ser em um momento muito estressante, como uma fase de finalização de ano. Também, inicialmente, a gente não busca que ele seja monetizado, justamente por ele ter um foco social. Então,
futuramente, quem sabe, ele possa ser monetizado, mas seu foco inicial é ser voltado para a sociedade. A questão do resultado esperado. A gente busca que esses alunos que forem usar esse aplicativo tenham uma melhor distribuição de tempo de estudo, uma redução dos seus problemas de foco e memória e um aumento da sua eficiência e aprendizagem. Bom, e o contexto para o nosso projeto foi esse. Eu agradeço pela atenção e agora a gente vai partir para a fase de testes do sistema. Olá, essa é a apresentação prática do Ocus Focus. Nós estamos aqui no emulador de Android do Android Studio e essa é a página principal do nosso aplicativo, são as tarefas. E vamos começar aqui com algumas tarefas de teste. Tarefa de teste 1, tarefa de teste 2. Ou podemos registrar algo mais próximo que um aluno iria digitar, realizar trabalho de matemática ou estudar para a prova de geografia, por exemplo. Aqui a gente pode também alterar o nome das nossas tarefas. Se eu quiser, por exemplo, passar para a tarefa teste 3, ele realiza, eu só tenho que atualizar aqui. Posso também, por exemplo, mudar o nome de matemática para história, por exemplo, e ele realiza essa atualização. Nós podemos também adicionar uma data, por exemplo, tenho até o domingo para poder realizar esse trabalho de história. Se a gente salvar a alteração aqui, no calendário a gente vai estar vendo que tem várias das nossas tarefas aqui aparecendo, todas elas estão sem data, exceto essa do trabalho de história. Por mais que o texto não esteja aparecendo aqui, ele está disponível. Caso a gente venha nas configurações e troque para o modo escuro, temos aqui, realizar trabalho de história. Também podemos adicionar notas ao nosso aplicativo. Aqui já tem notas adicionadas, mas eu posso vir aqui adicionar, por exemplo, uma matéria que a gente tem aqui na faculdade, que é gestão de TI. Vamos dizer que eu tirei uma nota excepcional, 9.8. Ou eu posso adicionar uma outra nota aqui, de cálculo 2, por exemplo, e falar que eu não fui muito bem nela. E eu posso colocar uma descrição também para minha nota, por exemplo, estudar melhor a aula passada. E eu cliquei numa parte errada aqui do aplicativo, só um momento. Vamos colocar cálculo 2, colocar uma nota mais baixa, 3.4, estudar melhor a aula passada, adicionar nota. Pronto, agora temos aqui cálculo 2, nota 3.4, precisa melhorar, ele já informa aqui, e temos aqui o texto de descrição que eu adicionei. Aí, aproveitando, eu gostaria de mencionar também que é possível apagar tarefas. Então, vamos supor, eu posso criar uma tarefa chamada tarefa para apagar. Ela foi criada e, caso a gente clicar nela e segurar, vai aparecer uma tela para confirmar a exclusão. Clicamos em excluir e ela foi apagada dessa forma. Por enquanto, esse é o nosso aplicativo. E essa é a apresentação prática e assim eu encerro a minha parte.